Entrevista do dia. Hoje é o Dia Nacional do Glaucoma e para falar sobre essa doença que pode causar perda irreversível da visão e que muitas vezes evolui sem sintomas, e conversa aqui com a gente agora o oftalmologista Dr. Victor Pandini. Dr. Victor, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, doutor. Para começar, o que é exatamente o glaucoma? Então, ele é uma doença crônica, progressiva, silenciosa, que pode levar à perda da visão, quando não diagnosticado, precocemente. Geralmente o glaucoma se manifesta em que parte do olho? Olha, o glaucoma ele é a pressão aumentada, que pode danificar o nervo do olho, o fundo do olho. É verdade que o glaucoma pode evoluir silenciosamente sem sintomas? Nas fases iniciais, sim, ele é assintomático. E quais são os sinais que merecem atenção? Olha, a pressão elevada do olho, tá? Mas a gente sente alguma coisa? Nos casos iniciais, não. E Vai depois? sentir num glaucoma agudo, num glaucoma crônico, uma dor intensa, um olho vermelho. Isso a gente sente, sim. O olho vermelho, então, é um sinal ali para ficar É um alerta. sinal. A gente confunde com a conjuntivite, por exemplo. E pode ser glaucoma. Pode ser glaucoma. Existe mais de um tipo de glaucoma, doutor? Existe. O glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado, o glaucoma por uso excessivo de corticoide, traumas, glaucoma congênito. E eles têm sintomas parecidos ou não? Exceto o glaucoma congênito, os demais é parecido nas fases iniciais, sim. Ou seja, meio sem sintoma e depois aquela dor nos olhos e a Dor vermelhidão. intensa, vermelhidão, a vista embaçada, halos ao redor das luzes. Ah, então tem isso também da vista embaçada. Tem. E o que o senhor falou por último agora? Halos ao redor das luzes. Quando a gente olha para a luz, forma Um arco. Ah, entendi. E quais são os exames que detectam o glaucoma? A rotina no consultório oftalmológico, com a medição da pressão intraocular e a avaliação do fundo do olho. É claro que exames complementares, como campo de visão, a tomografia, nos ajuda a detectar precocemente. Mas só os exames que já são feitos normalmente no consultório, quando a gente vai ao oftalmologista para ver se os óculos estão atualizados, se o grau mudou, os exames que são feitos nessa consulta, eles já conseguem mostrar se existe ali um glaucoma ou não. Já consegue avaliar o nervo, a pressão e se tem essa suspeita. O exame da pressão do olho é aquele que dá um sopro ou não? Isso, esse é na forma de uma triagem, mas tem o tonômetro de contato, que é mais preciso. E é realizado pelo médico mesmo? Isso. E normalmente ele está incluído nas consultas? Nas consultas está. Doutor, e esses exames não são invasivos, eles são rápidos? Não, é rápido, indolor, tranquilo e faz toda a diferença. E existe cura para o glaucoma ou é apenas um tratamento de controle? Infelizmente, não tem cura. É um tratamento, é um controle com a detecção precoce, para poder evitar a cegueira. Lembrando que o glaucoma é a principal cegueira irreversível no mundo. Tem bastante gente com glaucoma. No mundo já contamos aí, infelizmente, com 80 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente. Muito. E quais são os principais tipos de tratamento hoje? No consultório oftalmológico, iniciamos com colírios hipotensores, na redução da pressão intraocular. Podemos também lançar mão de laser, quando o paciente não tolera aquele colírio causa uma irritação, e até mesmo a cirurgia invasiva, a cirurgia de drenagem, filtrante a gente fala. E essa cirurgia, ela não cura, ela dá uma amenizada, é isso? Não cura, a intenção é o controle da pressão do olho. O glaucoma não tem a cura. Quem faz a cirurgia pode ser que tenha que fazer novamente? Sim, existe casos de uma retré, que a gente chama. Mas aí a pessoa que faz a cirurgia, ela precisa usar o colírio ainda ou não? Ela consegue ficar um tempo sem? No pós-operatório, tiramos todos os colírios, e vamos acompanhando mensalmente e pode haver a retomada da pressão alta nos olhos, que a gente reintroduz o colírio.
Doutor, e algumas pessoas se incomodam de usar o colírio por muito tempo, é isso? Esse colírio, ele causa um incômodo? Bastante. São colírios aí necessários, porém a taxa de tolerância, infelizmente, não é das melhores. Porque ele arde o olho? Arde, incomoda, coça, deixa o olho vermelho. Então o paciente não adere tão bem ao tratamento. E aí as pessoas que desistem de usar, pode ter efeitos colaterais ou pode ser que a doença ainda piore? É comum o paciente começa a usar, sente a melhora, né, e para. Eu vou parar porque está tudo bem. Não, tem que continuar. Está tudo bem justamente porque está usando e mantendo a pressão do olho adequada. Se parar, vai piorar. Se parar, vai voltar. Doutor, e o glaucoma pode estar relacionado com outras doenças, como por exemplo enxaqueca, diabetes, hipertensão? Pode sim. A enxaqueca por conta da relação, né, da íntima relação da vasculatura, né, que afeta a irrigação do nervo do olho. Mas aí o glaucoma, ele seria um gatilho para provocar enxaqueca, é isso? Ou a enxaqueca pode provocar um glaucoma? A enxaqueca pode provocar o glaucoma, né? A diabetes, hipertensão, também a relação dos vasos, né, sanguíneos, pode provocar sim. Então, quem tem essas doenças tem que ficar mais atento com a visão, então? Sim, são fatores de risco. E quais são os outros fatores de risco? Idade acima dos 40 anos, história familiar né, de glaucoma parentesco de primeiro grau aumenta em 10 vezes, né? Em 10%. Né? Hipertensão, diabetes, a pressão elevada é o principal fator de risco. Lembrando que a pressão elevada sozinha não fecha diagnóstico, né? Não fecha. Se a pessoa que é hipertensa, ela não necessariamente vai ter o glaucoma. Não, exato. Né? O uso prolongado de corticoides, tá? Isso tudo contribui. E pode ser que isso se desenvolva em crianças, adolescentes ou pessoas jovens? É mais comum acima dos 40, mas jovens, crianças, até mesmo o recém-nascido, né? Que lá na maternidade, feito o teste do olhinho, consegue detectar. E existem casos raros de bebês com glaucoma? Existem. Nossa, é uma doença complicada, né? Doença complicada, silenciosa, aí que está o perigo dela. Com que frequência a gente deve ir ao oftalmologista para prevenir ou detectar precocemente algumas doenças, inclusive o glaucoma? Rotineiramente, a cada um ano, né? Mas vale lembrar que quem tem o fator de risco para o glaucoma, a pressão elevada, história familiar, eu particularmente oriento a cada 6 meses. Tem muita gente que só procura o oftalmo quando a visão já está ruim. O que o senhor diria para essas pessoas? Lembrando da principal causa de cegueira irreversível. E no começo, o glaucoma ele é sintomático, né? E ele começa afetando a periferia da visão. O paciente fala, está tudo bem. Não é porque estou enxergando bem que de fato está tudo bem. O que é a periferia da visão, O doutor? campo de visão periférico, a lateral. Ela tem mais dificuldade para enxergar ali a lateral? Vai diminuindo? Isso, é um campo que a gente pouco nota, pouco usa, né? Então a gente não percebe tanto. E quando chega a fase, né, central, que afeta a visão central, já está um glaucoma extremamente avançado, infelizmente. Mas consegue melhorar essa visão depois que ele já está avançado? Não, o que perdeu de nervo não volta, não recupera. Não recupera mais, nem com na tratamento. Cirurgia. Tratamento, cirurgia, não, é apenas o controle. Nossa, que complicado, né? Doutor, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, inclusive por isso que o senhor está aqui. O que o senhor gostaria de alertar para as pessoas, até pegando como gancho o dia de hoje? Gostaria de deixar uma mensagem, né, justamente por ser uma doença silenciosa, e principalmente para quem tem fator de risco, a pressão elevada, idade acima dos 40 anos, diabético, faz uso de corticoide, sempre procurar o oftalmologista para exames, né, precoces de rotina para poder fazer o diagnóstico e tratamento o quanto antes. Doutor, tem uma pergunta que chegou aqui agora de um ouvinte. O glaucoma, ele pode dar em um olho só? Ele se apresenta nos 2 olhos? Como que funciona isso? Pode dar, né, num olho só, mas geralmente acontece bilateral. Geralmente são nos 2 olhos. Geralmente bilateral. E quem já tem outras doenças ou outras
eu não sei se eu posso chamar de doença, miopia e hipermetropia? Sim, sim. São doenças. São doenças. Quem já tem hipermetropia, miopia ou astigmatismo, isso pode afetar ainda mais a visão? E o óculos, ele corrige, por exemplo, se a pessoa tiver uma dessas doenças, ela utiliza óculos, aí ela tem glaucoma, o óculos vai corrigir essas outras doenças ou não? O óculos é para miopia e hipermetropia. O astigmatismo não tem tanta íntima relação com glaucoma, né? E a miopia é mais comum em glaucoma do ângulo aberto, tá? E a hipermetropia em glaucoma de ângulo fechado. Tem relação sim, mas o óculos corrige o erro refracional. Mas o que a pessoa perdeu de visão... O que perdeu de visão, infelizmente, não corrige. Doutor, e qual é a diferença do glaucoma de ângulo aberto ou de ângulo fechado? Olha, podemos falar que o líquido dentro do olho, né, ele sofre uma drenagem, tá? Então, o ângulo fechado, ele tem essa drenagem um pouquinho mais dificultosa, digamos assim, tá? A gente lança a mão do laser para poder abrir esse ângulo. O ângulo aberto é o mais comum, mais fácil de conduzir, né? O ângulo fechado ou estreito é mais raro e mais agressivo. E existe diferença nos sintomas entre eles? Nas fases iniciais, ambos começam com, assim, leve, né? Praticamente sem sinais ou sintomas. No ângulo fechado, ele gera crise de glaucoma agudo, tá? A dor intensa, então ele acaba sendo mais grave, mais fácil de notar os sintomas, porém quando nota já tem o dano instalado. Quem já apresenta o glaucoma pode fazer cirurgia para curar miopia e hipermetropia, por exemplo? Pode, sem problema nenhum. Mas Pode aí compensa? Então, são assuntos que a refrativa, né? Não tem relação, não vai interferir. É claro que determinadas cirurgias o paciente não vai fazer com a pressão desregulada, né? Até contraindicado. Mas assim, um glaucoma tratado, estável, controlado, o paciente está liberado para fazer refrativo e outras cirurgias. De catarata, por exemplo? De catarata, por exemplo. Lembrando que a catarata, o glaucoma que é o principal motivo, a principal cegueira irreversível, a catarata é a principal cegueira reversível, né? Que temos o cristalino, que é uma lente natural do nosso olho, que com o tempo, 90% ou 95% das pessoas a partir dos 60 anos terá catarata. Então é feita a troca dessa lente natural que perdeu a transparência, né? E volta a visão, e devolve a visão, né? Então a pessoa que tem glaucoma, se estiver com a pressão do olho estável, fez o tratamento direitinho, ela pode fazer a cirurgia da catarata? Pode sim. A perda da visão da catarata volta. Agora, o que ela perdeu pelo glaucoma, a pessoa que tem as duas doenças consegue fazer essa diferenciação? Sim. O glaucoma é a pressão do olho aumentada com o dano ao nervo. A catarata é uma vista embaçada por conta da opacidade da lente. Existe uma maneira diferente da pessoa não conseguir enxergar? A pessoa percebe, por exemplo, o fato de... Por exemplo, o que atrapalha no glaucoma é diferente do que a perda de visão da catarata? Ou tudo é ruim, embaça? Ou tem alguma intolerância à luz, uma das doenças? Não, a sensibilidade à luz, o embaçado, a turvação acontece nas duas. Só que uma, né, como eu posso explicar melhor? O glaucoma, quando o paciente nota o dano, já é algo avançado, já tem junto o olho vermelho, uma dor, um desconforto. E o paciente da catarata, ele vem ao longo da idade notando essa baixa de visão. Não é súbita, não é dolorosa. Tá? Então o paciente da catarata, ele vem percebendo a piora, procura o oftalmo na consulta de rotina. Olha, meu óculos está fraco. Você vai lá, troca o óculos, o paciente devolve a qualidade de visão, né? Ou muitas das vezes não chega na visão de 100%, só que você complementa o exame e nota que o fundo de olho, a pressão está tudo bem e que a lente já está, né, começando a embaçar. O senhor falou sobre as doenças que estão relacionadas com o glaucoma. Então, por exemplo, quem é hipertenso, está com a pressão desregulada, isso pode fazer com que o glaucoma se agrave mais rapidamente? Sim. E se a pessoa descobriu ali que está com uma pressão alta, ela conseguiu fazer aquele controle da pressão,
está relacionado, por exemplo, pode ser que o glaucoma não avance mais tão rapidamente, que ele dê uma estabilizada também? Não. O glaucoma ele vai estacionar usando os colírios de forma correta e adequada, né? Só de regular a pressão já não Só adianta. de regular a pressão corporal, não. Diabetes também não. Também não. Também não. Então, É claro que a diabetes ela causa a famosa retinopatia diabética, né? O fundo do olho sofre com hemorragias, né? Isso é diferente do glaucoma, já é diferente outra do glaucoma, doença. outra doença, né? Mas tudo contribui para piorar. Qual é essa outra doença que pode acometer os diabéticos? Essa que o senhor falou agora? Não é outra doença. O diabético sofre com hemorragia lá no fundo do olho. Ah, é um sintoma É um que ele sintoma. tem mesmo. Isso. E o que isso provoca na visão? Baixa de visão severa. De repente ou não? Ela De começa repente, devagar? De repente, o paciente chega no consultório, olha, acordei com a visão embaçada, uma mancha escura, né, no canto inferior, superior. Aí você vai lá examinar, tá tudo bem, né, pressão, não tem catarata, e encontra um baita de um sangramento lá no fundo do olho. E esse sangramento, ele é detectado nos exames de rotina do consultório? Ele Sim. não sim. precisa fazer nada específico que não costuma ser feito no o exame de diariamente? rotina no consultório já é o suficiente. É claro que depois que feito o diagnóstico, você lança a mão de tomografia, né, de outros exames. Doutor, uma outra, não sei se eu posso dizer que é uma doença ou é um sintoma que é bastante comum, é o descolamento de retina. De retina. Quais são os sintomas do descolamento de retina? Ele pode ser confundido com alguma outra doença? Pode ser confundido, sim. Dependendo da região onde aconteceu o rasgo na retina, pode ser confundido. Mas quando pega o eixo da visão, apaga bastante a visão, gera aqueles pontos brilhantes, né? Os raios, né? Os raios luminosos, famosos raios, né? Então o paciente chega, olha, eu estou enxergando um vulto, uns raios, uma estrela, né? Aí você lança a mão do exame do fundo do olho, né? Do mapeamento de retina para poder saber aonde que rasgou a retina. O descolamento de retina, ele tem tratamento, ele pode ser resolvido. Pode ser resolvido. Tem cura. Tem cura, digamos que tem cura, tá? Pode não devolver a visão em 100%, tá? Mas na grande maioria dos casos melhora e muito. Ele não vai, depois que ele é contido ali, resolvido, ele não vai, vamos dizer assim, piorando gradativamente. Não, depois que resolve o problema, porque pode lançar a mão de laser ao redor do rasgo, né? Ou até mesmo a cirurgia, né? Para poder colar a retina novamente. Pode rasgar novamente, né? Tem que acompanhar. Esse paciente tem que ser acompanhado de perto. Isso pode ser provocado pelo glaucoma ou não tem nada a ver? Não tem relação. Não tem relação. Tem alguma outra doença ocular que pode provocar o glaucoma? Pode estar associada? Das que foi conversado já anteriormente, são essas: hipertensão, diabetes, uso do corticoide, história familiar de glaucoma, tá? Não tem... A pessoa ter graus altos, aquelas pessoas que têm um grau muito alto de miopia ou de hipermetropia, isso não está relacionado necessariamente com o glaucoma. A miopia com o ângulo aberto, a hipermetropia com o ângulo fechado. Isso está. Em graus altos. Em graus altos. É mais comum na raça negra, em asiáticos, o glaucoma também. O negros com glaucoma aberto, asiáticos com glaucoma fechado. Uma outra patologia bacana de comentar é a DMRI. Comum no consultório e comum em pacientes acima de 60 anos. É a degeneração macular relacionada à idade. É uma das principais causas não de cegueira, mas de baixa de visão. Pode ser importante, só que é visão central. Essa daí é aquela visão que as pessoas têm que afastar para ler, assim? Essa é a presbiopia. Após os 40 anos, o famoso braço curto. Né? Que a pessoa tem que afastar, Joga, fala, deixa eu ler aqui, aí coloca, estica o braço para poder... Essa é outra coisa. É outra coisa. Essa outra, então, que o senhor falou dessa sigla, ela apresenta qual sintoma? Ela baixa a visão central do paciente, né? Então, o paciente chega no consultório para uma avaliação de rotina, pensando que a idade chegou na catarata, vai ver uma catarata pequenininha, o óculos corrigido, pressão, o exame normal, e você encontra manchas ali na região da mácula, né? Tem o tipo, né, são dois tipos. O tipo seca, que é
é mais moderada, em 80% das vezes, né, acontece o tipo seca, e o tipo úmida, né, 20%, só que é mais grave, né? Só que tem assim, tratamento com laser, tratamento com vitaminas, né, e tem boa resposta. Esse dá para controlar. Dá para controlar. E a presbiopia também? O braço curto, né, famoso Isso. braço curto, corrige com óculos. Não tem cirurgia para ela? Não tem cirurgia para ela. Doutor, em relação ao olho seco, o olho seco ele pode ser sintoma de alguma doença? Pode. Ele pode afetar, né, nos erros refracionais da miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? Pode causar aí um dano na córnea com uma baixa de visão importante, né? Mas ele pode ser o sintoma de alguma doença grave? Do glaucoma, não. Do glaucoma não. É claro que os colírios do glaucoma afeta a superfície ocular, tá? Irrita, então perde sim uma saúde da córnea. Então, controlando a pressão, o açúcar no sangue, tratamento de enxaqueca no caso, além disso, existe alguma outra forma que a gente possa prevenir o glaucoma? Olha, a rotina oftalmológica, né, é o melhor tratamento. A prevenção é o melhor tratamento, tá? Por quê? Por ser uma doença silenciosa. A gente, eu não estou sentindo nada, está tudo bem, é sinal que eu não tenho, né, glaucoma. Não, você pode estar com a doença, né, ela evoluindo de forma assintomática, porque afeta a periferia do olho e o paciente não percebe. Não dói, no começo não dói o olho, só vai doer em casos graves e agudos. Geralmente leva quantos anos para ela evoluir ali do comecinho até realmente apresentar sintomas? Não temos uma idade definida, Porque não dá para saber ao certo quando começou, né? Exato. A gente consegue, né? O paciente no consultório, aí você examina um nervo suspeito, uma pressão normal, né? O paciente está com 25 anos. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que você passou no oftalmo? Não, o ano passado, né? Já foi questionado glaucoma para você? Me falaram que eu tinha que acompanhar, me pediram exames. Foi feito? Não. Por quê? Não, porque está tudo bem. E de fato está tudo bem, de uma maneira silenciosa. Aí que mora o perigo. Esse é o problema, né, doutor? Porque depois é irreversível. Jonathan, você tem alguma dúvida? Jonathan tá piscando, fazendo os testes aqui. A gente começa a ter o sintomas, vai ouvindo, né? Parece que vai tendo todos os sintomas. Eu tenho uma dúvida assim, no próximo mês é um mês relacionado aos cuidados do ceratocone. E eu queria saber se quem tem ceratocone tem questões que são familiares, hereditárias, são questões que são por conta da coceira. Se quem tem ceratocone pode sim desenvolver o glaucoma. Olha, não tem essa íntima relação não, com a coceira e desenvolver o glaucoma. Mas tem sim uma predisposição, né? Porque o envolvimento corneano afeta indiretamente a pressão do olho, tá? Então, córneas mais finas, córneas mais grossas, tem uma alteração na pressão do olho, sim. Só para o pessoal entender, explica o que é ceratocone, no caso, é a curvatura da córnea, isso, correto? É um afilamento corneano, que gera um alto grau de astigmatismo. E qual seria o sintoma dele, por exemplo? Halos, a visão embaçada. Ô, Jonathan. O que, Jonathan? Eu Jonathan, você tem? Eu tenho ceratocone no olho direito. No olho direito eu tenho. Entendi. É importante o acompanhamento. Todo ano, meu Deus do céu. Ano. Todo ano tem que fazer acompanhamento, sim. E esse também tem como segurar a evolução da doença? Tem como segurar. Tem uma idade específica que ele dá uma estagnada? Jonathan, 24 anos, em torno de 24. O Jonathan tá fazendo aqui com as mãozinhas, agradecendo, porque é justamente a idade dele, né, Jonathan? Isso. Então para esse ano. A córnea vai ficando mais rígida e acaba estacionando. Amém. Tem cirurgia ou não? Tem sim. Aí tem depois sim. dos 24 anos, geralmente? Olha, se houver a necessidade, lança mão de lentes rígidas, tem um fortalecimento ali com laser e posteriormente, se houver a necessidade, o famoso transplante de córnea. Tá certo, doutor Victor. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações tão importantes. Então, só para a gente reforçar aqui o recado para os nossos ouvintes, glaucoma é uma doença irreversível, né? Uma das maiores, é a maior causa de cegueira no mundo. Irreversível, afetando 80 milhões de pacientes aí ao redor do mundo. E além de ter esse efeito colateral gravíssimo, que é a cegueira irreversível, ela é silenciosa. Então, pode ser que você que está ouvindo a gente agora, sem querer fazer um terrorismo, mas só dando um alerta, pode ser que você já esteja
começando a desenvolver o glaucoma e nem imagina, né, doutor? Sim, exatamente. Por ser uma doença silenciosa, né, o melhor tratamento é a detecção precoce, é a prevenção. Vai lá no oftalmo, ver se está tudo certo, e tem que ser no oftalmo, né? Sim. Não é uma doença, lembrando que existem profissionais que fazem ali aquela medição de grau, mas eles não olham a doença, Não né? olha a doença. Eles têm a capacidade, sim, da questão refracional, só que não tem o exame da doença. Doutor Victor, mais uma vez, muito obrigada. Espero que essa conversa ajude a literalmente abrir os olhos de muita gente aí para a prevenção do glaucoma. Eu que agradeço, Suelen, Jonathan. Obrigado, ouvintes. Agora são 8h.